Olá, turma, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um dia de aula aqui na nossa sala de aula virtual. Para a aula de hoje, você vai precisar do seu livro Novo Lendo Você Fica Sabendo e também do seu livro de ciências, APES. Você também vai precisar de folha de papel ou caderno e também uma tesoura. Estamos vivendo já o final do mês de junho, o mês junino, que se tivéssemos em aulas presenciais estaríamos em festa na nossa escola, né? É o mês das festas juninas, mês que vem também. Bom, ontem foi segunda-feira, então hoje é terça-feira. Ontem foi dia 21 de junho, então hoje é 22 de junho. Perceba que o calendário do mês de junho já está chegando ao final. Em breve nós teremos uma pausa nas nossas atividades. Então vamos acompanhando. Hoje eu vou fazer para vocês a leitura de leite. É a leitura desse livro aqui. Você troca? Da autora Eva Furnari, da editora Moderna. Você troca? Você troca um gato contente por um gato com dente? Você troca um canguru de pijama por um urubu na cama? Você troca um leão sem dente por um dragão obediente? Você troca um ratinho de camisola por um passarinho na gaiola? Você troca uma taturana molhada por uma banana descascada? Você troca um espião com preguiça por um ladrão de salsicha? Você troca um tutu de feijão por um tatu de calção? Você troca um lobinho delicado por um chapeuzinho malvado? Você troca um pinguim disfarçado por um patim alucinado? Você troca, voltando, um mamão bichado por um bichão mimado? Você troca um gato de bota por um sapo boboca? Você troca um final de brincadeira por um varal de feiticeira? O que você achou dessa história? Você achou uma história engraçada? Divertida, né? Você troca? Para a sua atividade, então, começaremos aqui na página 22 do seu livro Novo Lendo Você Fica Sabendo. O ícone hoje é Aprendendo com as Frases. E ontem nós viajamos pelos resumos de 3 histórias com 3 personagens conhecidos: Bob Esponja, Rapunzel e o Shrek. São 3 histórias diferentes que podemos conhecer através de cinema, filme, livros ou ouvidas, né? Então hoje nós vamos aprender frases relacionadas a essas 3 histórias e esses 3 personagens. Então você vai encontrar lá essas frases aqui, ó. Nós vamos ler cada uma e relacionar ao personagem, tá? Ó, leia com a ajuda do professor ou da professora as frases abaixo e ligue cada frase ao personagem correspondente. Então, aqui nós temos a frase. Olha, é uma ideia completa escrita aqui, com várias palavras e com um ponto final. Tá? Então, nós temos aqui uma frase inteira. Aqui outra e aqui outra. Então, vamos lá. Aqui nós temos as frases em cima, na mesma página, tá? E aqui embaixo nós temos os personagens. Você conhece todos eles? Qual é o nome desse personagem? Bob Esponja, né? Da série animada Bob Esponja Calça Quadrada.
E esse aqui? Que personagem é esse? Esse é o Shrek, que você conheceu através de filme, né? E esse aqui de desenhos animados pela televisão. E essa personagem aqui, com os cabelos longos, é uma princesa. O nome dela é Rapunzel. Muito bem. A gente conheceu ela pelos contos clássicos, contos de fada, com leitura de livro e também filmes, né? Filmes de diferentes edições. Eu conheci o Enrolados. Então, qual dessas frases aqui você acha que está relacionada a esse personagem? E a esse? E a esse? Vamos ver essa frase aqui. Rapunzel vive trancada em uma torre. Dentro dessa frase está escrita o nome da personagem, que é Rapunzel. Então, essa é a personagem que está dentro dessa frase, ó, Rapunzel. E essa aqui, de quem que vocês acham que é? Essa frase é sobre quem? Bob Esponja mora na cidade Fenda do Biquíni. É desse personagem, muito bem. Shrek vive em um pântano. É a frase sobre o Shrek. Nessa frase tem o nome do personagem e também o cenário da história, né? Ó, Rapunzel vive trancada em uma torre. Rapunzel é a personagem, torre é um dos cenários que acontece essa história. Cenário é onde acontece a história. Bob Esponja é o personagem. Cidade Fenda do Biquíni é o nome do cenário onde acontece a história no fundo do mar, né? Aqui você pode ver que biquíni está com a letra K. Excepcionalmente, no nome dessa cidade, a palavra biquíni está com letra K. Em geral, essa letra não aparece nas palavras da língua portuguesa, né? Porque aqui é o nome da cidade do desenho, é que está com a letra K. Aqui está Shrek, o nome do personagem, ó, Shrek. E um dos cenários onde acontece, que é pântano. Então, você vai ligar, vai fazer a relação frase e personagem, ligando, igual a professora fez aqui, tá? Aí você vai passar para frente, porque agora nós vamos trabalhar cada frase, porque para responder o exercício número 5 da página 22, você precisa contar as palavras. Ora, então vamos começar com a frase da Rapunzel. Rapunzel vive trancada em uma torre. Como que dá para saber quantas palavras tem nessa frase? Quando a gente fala tudo grudado. Não dá para separar as palavras, porque a gente não fala assim, ó. Rapunzel vive trancada em uma torre. A gente não fala separando, a gente fala tudo junto. Rapunzel vive trancada em uma torre. Essa é a frase. Na escrita, as palavras não podem ser escritas grudadas. Por isso, tem esse espaço aqui, ó. O que que tem nesse espaço? Nada. Não tem ponto, não tem tracinho. Tá vendo? Ela indica, esse espaço indica que a palavra Rapunzel terminou para outra palavra começar, que é a palavra vive. Portanto, não pode colocar nada quando você for escrever seu nome, qualquer coisa, em uma frase, não separa as palavras com tracinho, não. É para deixar vazio. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos conferir? Para fazer essa atividade aqui, você pode escolher uma das três, escrever naquela folha de papel separado que a professora falou para você, escrever as palavrinhas com letra grande e recortar. Eu já fiz a minha, você vai escolher uma, eu fiz as três. Ó,
Eu recortei as palavrinhas, tá vendo? E ficou assim, separadas, recortadas. Essas palavras, quando são desordenadas, elas não formam uma frase. Não tem sentido. Elas têm que ocupar um lugar na frase para a frase ter sentido. Então, a primeira palavra dessa frase aqui é Rapunzel. Tá vendo? Você pode recortar e depois montar. Rapunzel. Depois a palavra vive. Depois trancada. Depois em uma torre. O ponto final que aparece aqui indica que essa aqui é a última palavra, porque o ponto final está no final da frase. Olha só aqui. A palavra torre, ela não tem, o ponto não faz parte da palavra torre, mas o ponto tem que fazer parte da frase. Portanto, torre é a última palavra porque ela está acompanhada aqui do ponto final. Então, conferindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras tem nessa frase. Então, aqui nós temos palavras recortadas e juntas, uma na frente da outra, nessa ordem, formou-se uma frase. Vamos à outra? Vamos agora à frase do Bob Esponja, do personagem Bob Esponja. Bob Esponja mora na cidade Fenda do Biquíni. Quando eu leio para você, eu estou sendo leitor, você está sendo ouvinte. E eu mostro, ó, Bob Esponja mora na cidade Fenda do Biquíni. Vamos lá, eu recortei essa daqui também, ó. As palavras agora não estão mais na frase, elas estão soltas, né? Desordenadas. Como que eu faço para essas palavras se tornarem uma frase agora? Qual é a última palavra? A última é essa aqui, biquíni, ó, o ponto final na frase. Bob é a primeira palavra. Bob Esponja mora na cidade Fenda do Biquíni. Olha aqui, não tem espaço aqui na minha tela, por isso está lá embaixo. A mesma coisa quando você for escrever no seu caderno. Acabou o espaço, você não vai para cima, você vai lá para o cantinho esquerdo para escrever a palavra, tá? Quando a sua linha acabar. Quantas palavras, então, nós descobrimos que tem nessa frase? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras. Olha quantas palavras tem nessa frase, né? Tem palavras com muitas letras e palavras com poucas letras. Certinho? Então, se você escolher essa frase, você vai escrever as palavrinhas e recortar, para brincar de montar, tá bom? Se eu trocar as palavras de lugar, não fica escrita essa frase. Fica sem sentido. Vamos agora do Shrek. Shrek vive em um pântano. Qual que é a última palavra? Pântano, né? Porque tem o ponto final aqui. E a primeira palavra é Shrek. Olha os espacinhos aqui, ó. Por isso que eu consegui recortar, ó. Shrek, espacinho, vive, espacinho, em. Aí não tem nada na frente, ó, nenhuma letra grudada. Um, espacinho, opa, foi pântano primeiro, né? Pronto. Aí, ó, consegui separar as palavrinhas. Então, desordenando, não fica escrito Shrek vive em um pântano. Para isso, tem que estar na ordem. Primeiro, Shrek. Depois, vive. Depois, em um pântano. Quantas letras você contou nessa frase? Quantas letras? Não, desculpa. Quantas palavras você contou nessa frase? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 palavras. Certinho? Escolhe uma, escreve num papel separado com letra grande, recorta separando cada palavra e depois você
pede para alguém misturar para você colocar na ordem. Para isso, para facilitar, você memoriza a frase inteirinha na sua cabeça. Shrek vive em um pântano. Aí você vai conseguir achar. O que você tem que olhar? A letra inicial, o ponto final. Olha, as letras de cada palavra, o som que tem. Aí você fala, né? A palavra vive. Ah, vive. Ah, deve ser essa que começa com V. Tá bom? Aí, depois de fazer isso, que você vai conseguir fazer aqui o exercício número 5. As frases estão aqui. Aqui está pedindo para você escrever da sua melhor maneira a frase que tem menos palavras. Qual dessas aqui nós contamos que tem menos palavras? Bom, vamos lembrar. Rapunzel vive trancada em uma torre, tem 6 letras. Bob Esponja mora na cidade Fenda do Biquíni, tem 8 letras. Shrek vive em um pântano, tem 5 letras. Qual dessas aqui, olhando o número, tem menos palavras? O 5, isso mesmo. Ó. Então, a menor frase é essa aqui do Shrek. Aí você vai escrever aqui, mas não esqueça, cada palavra separada da outra por um espaço branco. Não precisa colocar ponto, nem tracinho, nada. É imaginário. Faz de conta que, ó, as letras da palavra Shrek têm que ser escritas uma segurando na mão da outra. Quando chegar na letra K, acabou a palavra Shrek. Você precisa soltar a mão para escrever outra palavra. Então, solta a mão e fica longe. Combinado? Para fazer isso, você pode também marcar com o dedinho. Coloca o seu dedinho para você ter uma distância. E assim você consegue contar 1, 2, 3, 4, 5 palavras nessa frase. E não esqueça, nunca, toda vez que você termina uma frase, você precisa colocar o ponto final, tá? Existem outros pontos, mas hoje você vai fazer o ponto final, tá bom? E essa é a atividade do seu livro Novo Lendo, você fica sabendo. Depois que você terminar, você vai lá no seu livro de ciências, lá na página 26. Vamos aprender hoje sobre equipamentos para plantar. O que é equipamento? São as coisas, os instrumentos de trabalho usados para plantar. Ó, vamos conhecer alguns objetos usados no cultivo e no cuidado de jardins e hortas. Os trabalhadores do campo, lá da roça, eles precisam de instrumentos, né? Se vai cavar um buraco, vai fazer com a mão? Não, vai precisar de um objeto. Então, ó, você vai encontrar lá nessa página um banco de palavras. Uma que está escrito roxinha, pá. A outra que está escrita em azul, enxada. Amarelo, luvas. E a de verdinho, roçadeira. Esses são os nomes de alguns objetos e equipamentos usados para trabalhar na plantação, no cultivo, no cuidado, seja do jardim, da horta, da roça, né? Tem que mexer com a terra, tem que colher, tem que regar. Então vamos lá, aqui vai aparecer o desenho desse instrumento aqui. Que instrumento é esse? Pá, muito bem. Existem diferentes tipos de pás, grandes, pequenas, né? Então aqui, ó, é para estar escrito pá, mas só tem a consoante P, está faltando uma vogal. Eu já li para vocês aqui no banco de palavras, onde está escrito pá. Isso, pá, é uma palavra que tem uma única sílaba, pá, e tem que ser o A acentuado, com acento agudo. Então, agora leio, pá. E aí você vai pintar esse instrumento com a mesma cor que apareceu aqui na palavra. Que cor que é? Roxo. Então, já separa seu lápis de cor roxo para você pintar essa pá na cor roxa. Agora, outra. Enxada. Você já viu esse instrumento?
Você já viu alguém usar? Para limpar o quintal, mas também para trabalhar no cultivo do jardim, da horta, né? Aqui estão as letras da palavra enxada, mas estão faltando vogais, só tem consoantes. N, X, D. Onde está escrito enxada? Lá em cima, onde tem uma palavra com X? Aqui, muito bem. Enxada. Está faltando as vogais. Primeira vogal, E. Depois do X, chá. E por último, A. Que aí juntando pertinho do D ficou dá. Agora sim, está escrito enxada. Sim, essas letras são só apenas letras soltas e não quer dizer nada, né? Juntou tudo, enxada. E você vai pintar essa enxada com a mesma cor que está escrita a palavra, azul. Agora a outra. Que instrumento é esse? Luvas. Muito bem, por que luvas? Porque são duas. Você precisa de duas. Aqui temos as consoantes da palavra luvas. Está faltando duas vogais. Onde está escrito luvas? Se você falou que é aqui amarelo, muito bem. Luvas. Aqui eu tenho L. L. Só vai ficar lu se tiver U. Muito bem. Lu. Aqui eu tenho a consoante V. V. Só vai ficar vá se eu colocar o A. Isso mesmo, agora sim está escrito luvas. Se eu tirar esse S, ó, tampei o S. O que está escrito agora? Luva. Com S, luvas. Agora o último, só falta verdinho. Então não esqueça que tem que pintar as luvas com a cor amarela. A última é a roçadeira. Está escrito aqui. Roçadeira. Essa é uma roçadeira mais moderna, né? Ela é elétrica. Tem aqui uma parte cortante que vai cortar a grama do jardim, né? Muito interessante. Eu já vi alguém usar, você já? Então, aqui nós temos as consoantes da palavra roçadeira e apenas uma vogal lá no final, Rá. Então, já temos o Rá no final. Está faltando aqui no início e no meio. Então, ó, no início da palavra, o R tem o som R. Qual é a vogal que vai juntar aqui e fazer Rô? O, muito bem. O cedilha, eu leio o som de S. Sa. Qual é a vogal que vem aqui? Ah, isso mesmo. D. Qual é a vogal que vai juntar e fazer D? E. D, I. I. Já até falou. I. Vogal I. Agora sim. Roçadeira. Perfeito? Não esqueça de pintar a roçadeira na cor verde. E depois você vai lá na página 27 e vai encontrar algumas pessoas trabalhando na horta e também no jardim. Estão usando equipamentos pequenos, leves e também tem equipamentos muito grandes e pesados e são todos importantes para o trabalho no campo, né? Ó, aqui está aparecendo que são trabalhadores do campo. Aqui está a parte da horta e aqui está a parte do jardim. Que legal, né? Então, eu vou ler para vocês aqui, ó. Tesoura, carrinho de mão, trator, mangueira, enxada, pá, luva. Apareceram aqui as palavras que a gente fez lá na outra página, né? Apareceu a enxada, pá, luvas. Então, agora você vai ligar. Tesoura. Onde está a tesoura? Está usando na horta ou no jardim? No jardim, bem aqui. Ótimo. Carrinho de mão. Onde está o carrinho de mão?
Aqui, muito bem, pode ser usado na horta, no jardim, né? Em vários tipos de trabalho. Trator. Muito bem, esse você sabe. Trator precisa de um motorista, não é todo mundo que pode dirigir um trator, né? Geralmente usado em grandes plantações para transportar e para também cuidar da terra. Aqui, mangueira. Onde está a mangueira? Muito bem, se você falou aqui na mão do menininho, da menininha. Aqui, enxada. Onde está a enxada? Muito bem. O senhorzinho aqui está usando a enxada para revirar a terra, remexer a terra, para ela ficar fofinha para plantar. E aqui nós temos escrito pá. Onde está a pá? Na mão do menininho. Muito bem, ele está usando para fazer um buraco no chão, para plantar a semente. Ó, para isso que serve a pá pequenininha. Também pode ser usada aqui no jardim. Aqui a tesoura está usando para podar, a mangueira para regar, a enxada para remexer a terra. O trator serve para transportar, né, para os materiais e também mexer a terra, dependendo do instrumento que ele carrega. E aqui está escrito luva. Onde está a luva? Muito bem. Para que ela serve? Proteger as mãos no trabalho. Ok? E essas são as atividades de hoje. Espero que vocês curtam bastante. Não esqueçam de recortar as palavrinhas e enviar a foto para a professora. Um forte abraço. Até a próxima aula.